Gente boa, as eleições da cidade do Recife oficialmente já começaram, não é? Nós já tivemos algumas convenções e com elas a oficialização de algumas candidaturas, de algumas coligações. E isso me chama a responsabilidade de participar de alguma forma, tentar contribuir, aportando com algum conhecimento, alguma informação, para tentar te ajudar a gerar para a nossa cidade a melhor opção possível. Eu não acredito que minha fala vai lhe influenciar para que você tenha a mesma opinião que eu, mas ela pode lhe influenciar contribuindo para que você possa criar, formar a sua própria opinião, que pode vir a ser muito parecida com a minha, ou pode vir a ser totalmente diferente, mas eu acho que eu posso ajudar tentando mostrar um pouco do que está por trás das candidaturas, um pouco do que está nos bastidores, né, das forças que estão envolvidas em prol de um determinado nome. E a primeira coligação que eu queria conversar com vocês é sobre a Frente Popular. Coligação esta composta por um número muito grande de partidos que vai gerar para o candidato João Campos em torno de 40% do tempo do guia eleitoral. Você imaginar que o guia eleitoral vai estar ali 40% sendo utilizado só em prol da candidatura do João Campos e os demais candidatos vão dividir os outros 60% conforme o peso de cada um dos partidos que lhe estejam apoiando. E também com esse número enorme de partidos, João Campos também vai ter um fundo eleitoral maior do que qualquer outra candidatura, ou seja, ele vai ter uma estrutura de campanha, uma forma de potencializar, levar a proposta dele para o cidadão de Recife muito maior do que todos os outros candidatos. Além do fator de que é apoiado pelo governo do estado, é apoiado pelo atual gestor, né, da cidade do Recife, Geraldo Júlio, que tem aí uma aprovação na casa dos 60% do eleitorado recifense. A candidatura de João Campos, alguém pode dizer que ela existe pelo fato de João ser filho de Eduardo Campos. Eu sou terminantemente contrário a essa observação, porque há 4 anos atrás, Antônio Campos, irmão de Eduardo, foi candidato a prefeito. O mesmo perdeu a eleição, inclusive porque não teve o apoio substancial do próprio partido, do PSB, um partido comandado por toda a sua história por Eduardo Campos, por Miguel Arraes, aqui em Pernambuco e no Brasil como um todo. E naquele momento a candidatura do Antônio Campos estava muito mais próxima do momento da morte de Eduardo do que a própria candidatura do João hoje. Outras pessoas podem até dizer que João é candidato por ele ser um jovem extraordinário, um jovem de uma competência acima do normal, não é? Mas eu também tenho minhas dúvidas a respeito disso. Há até quem diga que ele é candidato porque tem aqueles olhão bonito, tem gosto para tudo, mas eu acho que ele é candidato pelo fato dele ser filho, mas não filho de Eduardo. O fato dele ser filho daquela que é herdeira, mandatária dessa capitania chamada Pernambuco, filho de Renata Campos. Todos que têm algum envolvimento no mundo da política sabem que Renata, apesar de não ter nenhuma participação social, apesar de não ter nenhuma manifestação, apresentação pública, você não a vê dando entrevista, se posicionando, nada disso, mas de dentro da casa dela, Renata consegue segurar as rédeas do estado de Pernambuco e da nossa capital, a cidade do Recife. Todos sabemos que o governo do estado e a nossa prefeitura não dá um passo sem ter o aval da senhora Renata Campos. E isso me parece ser o real motivo que faz de João Campos candidato a prefeito da cidade do Recife. Não invalida, não tira a legitimidade da candidatura dele, mas me parece ser o real motivo de sua candidatura. Apoiando o João, eu anotei aqui, ó, nós temos o PCdoB, que já era esperado, né? O PCdoB hoje compõe a prefeitura da cidade do Recife, a cadeira de vice-prefeito, compõe o governo do estado, aonde a vice-governadora do estado de Pernambuco é do PCdoB, então automaticamente o PCdoB iria dar continuidade a esse apoio ao PSB. O MDB do Jarbas Vasconcelos, pode admitir que Jarbas tem uma importância, uma participação significativa de grande relevância na política pernambucana, isso já há 3, 4 décadas. Jarbas foi de tudo em Pernambuco, só não foi vereador,
até tentou eleger o filho dele vereador em uma determinada eleição, não conseguiu, mas Jarbas ele tem a sua significância. Jarbas influenciou a política de Pernambuco em diversos aspectos, mas nós também não podemos deixar de negar que aquilo que nós vemos de negativo também teve a influência dele, não é? Ele participou do processo não só contribuindo positivamente, mas também contribuindo negativamente. E eu acho que Jarbas hoje ele é a síntese daquele ditado popular que diz que o poder é o Viagra do velho. Nós imaginamos que Jarbas hoje tem 78 anos de idade e há 2 anos atrás foi resolvido entre a elite política de Pernambuco que deviam presentear, honrar, homenagear Jarbas com o mandato de senador da República. E hoje nós temos um senador totalmente inerte, um cara que não faz parte de nenhuma grande discussão, você não vê Jarbas abordando nenhum tema relevante para a sociedade, nós não vemos Jarbas encampando nenhuma bandeira de benefício em pró de desenvolvimento para o nosso país, né? Jarbas vive hoje muito mais na sua finca em Portugal do que no Brasil propriamente dito. É só conferir a presença dele no Senado da República, que cada dia tem diminuído. E nós optamos por isso, optamos por presenteá-lo com o mandato de senador da República, quando na verdade eu acho que ele já deveria ter se retirado do processo político e aberto espaço para que novos nomes pudessem compor o cenário político de Pernambuco. Outro partido que está ali é o PSD do André de Paula, um partido que conseguiu grande envergadura, né? Tem um número muito grande de prefeituras no estado de Pernambuco. O André de Paula é considerado o maior discípulo do estilo marcialista de fazer política no estado de Pernambuco e tem feito, né, da sua forma um trabalho significativo de relevância e crescimento do seu partido. Outro partido que está é a Rede, que veio a reboque, entrou na Frente Popular agora nos últimos dias, nas últimas 48 horas, por não ter sido concretizada a candidatura do Túlio Gadelha. A Rede ficou sem ter para onde ir, dividida se ia para Marília ou se ia para João Campos. Como existe um enfrentamento nacionalmente ao PT, a Rede optou por acompanhar a candidatura do PSB. Outro partido que está lá é o PV, que já teve aqui em Pernambuco uma participação significativa, já teve grande visibilidade, quando na época quem presidia era Daniel Coelho, mas hoje é um partido que está muito à margem do processo político eleitoral. Outro partido é o PROS, do João Fernando Coutinho, né, que teve toda a sua história política no PSB e há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, optou por sair do PSB e ir para o PROS, que preside o PROS hoje e está também na Frente Popular. Um outro partido é o Avante, que é presidido por Sebastião Oliveira, outro cara que já foi secretário de governo na gestão do PSB, deputado federal, é um aliado de primeira hora, estaria presente. Um outro partido de grande relevância aqui em Pernambuco é o PP, né? Um partido que tem um número muito grande de deputados estaduais, tem uma representatividade política grande em Pernambuco e é presidida por Eduardo da Fonte. Eu costumo dizer que Eduardo da Fonte é aquele rapaz da CELP, né? O rapaz que briga contra a CELP. Eduardo é aquele cara que é o queridinho da imprensa pernambucana, porque é um cara envolvido em uma porrada de processos, tem denúncia pra cacete em torno do nome dele, mas nós vemos sempre isso muito abafado, isso não chega para o conhecimento da população e infelizmente Eduardo da Fonte continua se mantendo aí como uma grande liderança da política pernambucana, com o poder de influenciar de forma direta diversas cidades no estado de Pernambuco. O Republicanos também está na Frente Popular, presidido por Silvio Costa, né, que é outra coisa a ser pensada, porque o pai está numa vibe, o filho está na outra e é difícil a gente compreender essas concepções políticas que acabam distanciando, em tese, as famílias pernambucanas. A gente vai ter um exemplo muito legal sobre isso quando a gente for falar sobre a candidatura de Mendonça Filho, quando a gente vai falar dos Ferreiras. Outro detalhe é o Solidariedade, né? Solidariedade que tem como o expoente aqui em Pernambuco Augusto Coutinho, que sempre está ao lado do governo da hora. Não é? Seja o governo que for, ele acaba sempre criando uma situação para ser um membro do governo, para ocupar alguns espaços e automaticamente auxiliar eleitoralmente. E
aquilo que me parece mais interessante nessa coligação da Frente Popular, que é a presença do PDT. O PDT em Pernambuco é um partido de menor relevância, né? É um partido, podemos dizer, ali está na Série B, se formos comparar com o futebol. E o PDT, de uma hora para outra, acabou ocupando o espaço de vice na chapa de João Campos, com a Isabela de Rodão. Isso tudo vem de um dilema, de uma celeuma causada por Túlio Gadelha. Eu tenho muito conforto em falar da pessoa do Túlio, porque tentei ajudar da forma que eu pude, né? Tentei de alguma forma auxiliar e contribuir em prol da sua vitória, né? Levando as suas propostas para alguns amigos, mas Túlio tem se mostrado nesses últimos meses um cara de pouca habilidade política. Né? Há um bom tempo o PDT, através do seu presidente Carlos Lupe, através do Ciro Gomes, incentivaram muito a candidatura de Túlio para prefeito da cidade do Recife, e o cara, em vez de ir lá construir sua candidatura, em vez de ir debater com a cidade as problemáticas da cidade, levantar elas, tentar trazer soluções, ele simplesmente estava no Rio de Janeiro plantando horta. De vez em quando ele fazia uma livezinha lá, plantando horta lá no Rio de Janeiro, é um negócio muito massa, mas eu acho que não é bem uma ação daquele que quer ser prefeito da cidade do Recife. Aí depois, passou-se um tempo, Túlio volta com a possibilidade de ser candidato e tenta colocar o PDT contra a parede. Aí chega lá e exige do PDT uma série de coisas e diz que se essas coisas não forem cumpridas, ele não será candidato. De tudo que ele exigiu, nada foi cumprido. Passa-se o tempo, se acreditava que não existia mais essa possibilidade de candidatura de Túlio. Aí Túlio volta novamente dizendo, não, eu agora quero ser candidato, eu vou ser candidato de todo jeito. E cria uma celeuma dentro do PDT, uma briga interna totalmente desnecessária, traz para o público, né, para o eleitorado, algumas coisas de bastidores da negociação nacional do PSB com o PDT que são totalmente irrelevantes e desnecessárias, acabam desgastando o processo de construção de uma candidatura única lá para 2022. No final do segundo tempo, ou seja, 45 minutos do segundo tempo, Túlio acha por bem acatar a decisão do partido e ceder para a coligação Frente Popular um nome para compor a vice de João Campos. E ele opta por colocar um nome que vem fazendo uma oposição radical ao PSB todos esses anos. Um cara que, gente boa, sabe, o Rodrigo Patriota, cara legal, decente, mas um cara que não carrega nenhuma bagagem para um cargo da envergadura como um vice-prefeito da cidade do Recife. Você imaginar que nós já tivemos vice-prefeitos aí de grande relevância, de grande musculatura, de grande potencial, e hoje o cara queria apresentar um cara que, verdade seja dita, possivelmente não vai se eleger vereador da cidade do Recife. Então o PDT nacionalmente, junto com o diretório estadual, optam por apresentar a Isabela de Rodão. E o Túlio, novamente, para se colocar contra, parece até aqueles meninos caprichosos, que a brincadeira só presta se for do jeito que ele quer, né? Aí diz que não, agora eu sou candidato de todo jeito, e acaba perdendo a presidência do diretório municipal do PDT. Então, isso são algumas das informações que eu acho que são importantes para que você, na hora que vai avaliar se vai ou não votar no João Campos, você coloque isso aí na sua mesa. Né? Ao decorrer do processo eleitoral, a gente vai trazer muitas outras coisas. Mas nesse primeiro momento, vamos tentar nos limitar só às coligações. Forte abraço.